Caso 1. A tragédia das Cataratas do Niágara. As Cataratas do Niágara são um espetáculo natural impressionante que atrai milhões de turistas a cada ano. Mas, sob sua beleza esmagadora, esconde-se uma história sombria e confusa que muitos desconhecem. Imagine estar à beira desse colosso, sentindo o rugido ensurdecedor da água que abafa qualquer outro som, com a névoa fria acariciando sua pele. Dê um passo mais perto e sinta como a gravidade o chama, como se quisesse engoli-lo. Ao longo dos anos, muitos valentes tentaram desafiar esta poderosa cachoeira, e nem todos sobreviveram para contar sua história. Aqui começamos com o surpreendente relato de Charles Stevens. Charles não era um homem comum. Era um barbeiro de 58 anos de Bristol, Inglaterra, com um espírito audacioso que não podia ser contido pela rotina diária. Imagine deixar para trás o conforto de seu trabalho para voar para o outro lado do mundo e enfrentar uma das maravilhas naturais mais poderosas do planeta. Isso foi exatamente o que Charles decidiu fazer no início do século XX. Quando as cataratas do Niágara se tornaram um imã para os buscadores de emoções e os temerários que desejavam fazer um nome para si, o desafio era perigoso, mas simples: descer as cataratas em um barril e sobreviver. Sim, você leu certo, um barril. Não tenho certeza de quem teve a ideia inicialmente, mas com o tempo, esse ato se transformou em uma espécie de façanha quase normal para aqueles com um espírito aventureiro. Além da adrenalina, havia um apelo considerável na fama e na fortuna que poderiam ser obtidas ao realizá-lo. A ideia do barril consistia em fabricar um barril especialmente projetado que pudesse suportar a imensa força das cataratas. Esses barris, que variavam em tamanho e forma, eram reforçados com materiais como aço e madeira, e às vezes até acolchoados para proteger o ocupante em seu interior. No dia 11 de julho de 1920, Charles estava às margens do rio Niágara com seu barril feito sob medida, um barril de carvalho reforçado com anéis de aço. Dentro, colocou uma bigorna de aproximadamente 45 kg no fundo, projetada para manter o barril na posição vertical enquanto caía, semelhante ao modo como o lastro estabiliza um barco em águas turbulentas. Imagine ter uma bigorna pesada com você enquanto se lança por uma queda de 51 metros. É necessário um tipo especial de pessoa para tentar tal façanha. E Charles era esse tipo de pessoa. Enquanto Charles se metia no barril, o rugido das cataratas deve ter sido ensurdecedor, com a névoa girando ao seu redor como um aviso. Seu coração batia com uma mistura de medo e emoção. Uma vez selado o barril, seus assistentes o empurraram em direção à borda, e o barril balançou e girou nas águas rápidas, arrastado pelas fortes correntes do rio. Cada onda parecia sacudi-lo, como se a corrente tentasse desmantelá-lo. Se você chegou até aqui, encorajo você a dar curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. Caso 2. A tragédia de George Stacos. Nossa próxima história se passa 10 anos depois, em 4 de julho de 1930, e gira em torno de um homem chamado George Stacos. George era um imigrante grego de 46 anos que havia se estabelecido em Buffalo, Nova York. Com grandes sonhos e uma fascinação ainda maior pelos mistérios da vida, George era um homem intrigante. Ele tinha um profundo interesse pela espiritualidade e pelo além, e frequentemente refletia sobre as perguntas mais profundas da existência. Acreditava que, ao sobreviver a uma descida pelas cataratas do Niágara, poderia alcançar a fama e a fortuna necessárias para publicar seus escritos sobre espiritualidade e a vida após a morte. Para ele, um instante bem-sucedido como cruzar as cataratas do Niágara com vida significaria se tornar famoso e obter uma plataforma para compartilhar suas ideias com o mundo. No entanto, George não era imprudente. Passou muito tempo planejando sua aventura. Ele projetou um enorme barril de 2.000 libras de carvalho reforçado com aço, projetado para protegê-lo da imensa força da queda. Dentro, incluiu tanques de oxigênio e outros suprimentos necessários para sobreviver durante o que poderia ser uma jornada longa e perigosa. A tampa do barril seria selada hermeticamente, não apenas por espetáculo, mas como uma necessidade. A poderosa força das cataratas do Niágara
era suficiente para desmantelar qualquer coisa que não estivesse bem fechada. Se água entrasse no barril, ele poderia afundar rapidamente. Então selar a tampa era sua forma de garantir a integridade do barril e sua própria sobrevivência durante a parte mais perigosa da travessia em uma decisão comovente. George levou consigo sua tartaruga de estimação, Sonny Boy, um companheiro que se dizia ter mais de 150 anos. Levar Sonny Boy demonstrou a profunda fé de George em seu plano. É quase poético pensar neles embarcando juntos nesta aventura. Quando chegou o momento, George entrou no barril com Sonny Boy ao seu lado. Pode-se ver sua reação calma enquanto a tampa é selada e eles são deixados à deriva em direção à cachoeira rugente. Claramente ele acreditava que sairia com vida. À medida que George se aproximava da queda, o som da água devia ser ensurdecedor dentro do barril, com o mundo reduzido ao rugido abafado das cataratas e o rangido da madeira sob pressão. Seu coração provavelmente batia forte enquanto o barril se movia e balançava nas águas turbulentas. Resgatistas trabalharam arduamente para alcançar o barril, mas sua localização o tornava quase inacessível. A água era forte demais, e seu equipamento não conseguia lidar com as condições perigosas. Passaram mais de 20 horas antes que finalmente pudessem recuperá-lo, mas, para então, o oxigênio de George havia se esgotado. Quando o barril foi finalmente aberto, o resultado foi devastador. George havia falecido. Não foi a queda que o matou. Seus tanques de oxigênio estavam projetados para durar apenas cerca de 8 horas, mas o barril havia permanecido na água por mais de 22 horas antes de ser recuperado. Em um cruel golpe do destino, o design que ele acreditava que o protegeria se tornou seu inimigo. Caso 3. A tragédia de William Redhill Jr. No dia 5 de agosto de 1951, um homem chamado William Redhill Jr. estava às margens do rio Niágara, pronto para executar um plano audacioso. Ao contrário de George Stachus, Red não estava em busca de fama ou fortuna. Suas motivações eram mais sombrias e pessoais. Ele era filho de William Redhill Sr., o lendário temerário que havia advertido George sobre o design de seu barril. Crescendo à sombra desse legado notável, Red Jr. havia ajudado seu pai em missões de resgate e nadado nas correntes perigosas do rio. Seguindo os passos de seu pai, ele também se tornou um especialista na navegação fluvial e realizou algumas acrobacias por conta própria, mas nunca conseguiu igualar a fama de seu pai na década de 1950. A vida havia tomado um rumo difícil para Red Jr. Problemas financeiros decorrentes de investimentos ruins e a falta de trabalho começaram a se acumular, levando-o a contrair dívidas. O peso de manter o nome de sua família também pesava sobre ele. O legado dos Hill estava começando a se desvanecer, e Red Jr. se encontrava desesperado para revivê-lo desde o momento em que se apresentou. As pessoas duvidaram de sua segurança. Havia comentários sobre sua construção inadequada e especialistas advertiram Red Jr. sobre as quase impossíveis probabilidades de sobrevivência. Seus amigos até imploraram que reconsiderasse, mas Red estava decidido. Ele precisava que o stunt funcionasse. Precisava da atenção, da emoção e, acima de tudo, do benefício financeiro. A desesperança muitas vezes sufoca a razão. E para ele, isso era mais do que um simples truque. Era sua oportunidade de redenção quando chegou o dia fatídico de agosto. Red Jr. subiu em The Thing. A frágil construção flutuava nas turbulentas águas do rio Niágara, balançando e girando nas correntes enquanto se aproximava da borda das cataratas. Apesar de quão aterrador era, a multidão não conseguia desviar o olhar. Ao contrário dos barris selados usados por outros, o artefato de Red estava aberto e exposto. Sua estrutura mal se mantinha unida à medida que se aproximava da borda. Quando The Thing chegou à borda das cataratas, inclinou-se e desapareceu na névoa rugente. A multidão prendeu a respiração, esperando um sinal. Qualquer indício de que Red Jr. havia sobrevivido. Mas momentos depois, começaram a surgir fragmentos do artefato. Tubos rasgados, lona desgastada e redes emaranhadas espalhadas pelo rio como confete. Pode-se imaginar o que Red Hill Jr. sentiu ao voar sobre a borda das cataratas do Niágara. Seu corpo teria sido violentamente golpeado contra a estrutura frágil, enquanto a força da queda se apoderava dele. O design aberto não oferecia nenhuma proteção.
e o poder da água que o atingia o teria deixado sem fôlego e ofegante no caos, como se pode imaginar. Red Jr. não sobreviveu à experiência. Seu corpo foi recuperado no dia seguinte, rio abaixo, perto da Maid of the Mist, em um estado lamentável. As regras do YouTube me impedem de descrever em detalhes o estado de seu corpo, mas você pode imaginar como seria um corpo humano que de repente e violentamente se estilhaçou contra as rochas das cataratas do Niágara. A notícia da morte de Red Jr. se espalhou rapidamente, enviando ondas de choque pela comunidade local, muitos dos quais se reuniram naquele dia para ver sua façanha, esperando um milagre. Mas presenciando um desastre, a morte de Red marcou um ponto de virada na cultura dos stunt nas cataratas do Niágara. As autoridades começaram a endurecer as regulamentações sobre acrobacias e tentativas temerárias. Embora já existissem esforços para regulamentá-las, a morte de Red levou as normas de segurança a um novo nível. Os permissos tornaram-se mais difíceis de obter e as sanções por tentativas não autorizadas aumentaram, desencorajando ainda mais os atos imprudentes. Desde aquele dia, não foi concedido permissão para realizar acrobacias dentro do parque. Espero que você tenha gostado desta incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!